Se você tem transtorno bipolar e já faz terapia há anos, mas sente que os sintomas continuam ali, a irritabilidade queimando as pontes, a procrastinação travando sua vida, o medo da próxima recaída te tirando o sono, eu preciso te fazer uma pergunta. A terapia que você faz tem protocolo? Tem evidência científica de que funciona especificamente para transtorno bipolar? Porque existe uma diferença enorme entre ser terapêutico e realmente tratar o transtorno. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Tailândia, psicóloga especialista em transtorno de humor, e eu também sou bipolar tipo 1. Esse é o primeiro episódio do Manual da Estabilidade, o podcast onde a terapia cognitivo-comportamental e o transtorno bipolar se encontram. Bem-vindos ao Manual da Estabilidade. Aqui não tem enrolação, não tem frase motivacional vazia e, principalmente, não tem achismo. O que você vai encontrar aqui é psicoeducação técnica, baseada em evidência, explicada de um jeito que você consegue entender e aplicar na sua vida. Eu sou a Thay, fundadora da Clínica Caminho da Estabilidade, sou psicóloga especialista em transtorno de humor, com formação em terapia cognitivo-comportamental, psicopatologia e psicofarmacologia. Mas antes de tudo isso, eu sou paciente bipolar tipo 1, diagnosticada em 2021, depois de anos sendo tratada errado. E foi justamente por ter vivido dos dois lados, como paciente e como profissional, que eu criei os métodos que hoje ensino na Clínica Caminho da Estabilidade. E hoje, no episódio 1, a gente vai direto ao ponto. Por que a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem mais indicada, mais estudada e mais eficaz para o tratamento do transtorno bipolar? Antes de começar, se você ainda não segue o podcast, segue aqui no Spotify ou aqui no YouTube. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está fazendo terapia, mas não vê melhora real nos sintomas, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Beleza? Vamos lá. Olha, dentro da psicologia, existem várias abordagens teóricas. Você provavelmente já ouviu falar de algumas, como a psicanálise, a psicologia analítica, psicodrama, análise do comportamento e a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é a abordagem com qual eu trabalho. E aí vem a pergunta que eu escuto direto. Thay, por que os médicos e os especialistas em bipolaridade recomendam especificamente a TCC? A resposta é simples e direta, porque a TCC é uma prática baseada em evidência. Isso significa que as técnicas, os métodos, as intervenções da TCC foram testadas cientificamente. Não é achismo, não é feeling do terapeuta, é o protocolo que passou por estudos com milhares de pacientes reais e os resultados mostraram que funciona. Olha, eu não estou dizendo que as outras abordagens não podem te ajudar. Claro que podem. Conversar com um amigo pode te ajudar. Assistir um filme pode te ajudar. Várias coisas podem ser terapêuticas sem necessariamente serem um tratamento. E essa é a diferença gigante que você precisa entender. Uma coisa é você se sentir acolhido na terapia. Outra coisa é você ver melhora real nos sintomas do transtorno. Porque se você faz terapia há anos, gosta do seu terapeuta, se sente bem durante a sessão, mas os sintomas continuam afetando sua vida, o sono desregulado, a procrastinação crônica, a irritabilidade explodindo, a dificuldade de manter rotina, então você está sendo acolhido, mas não está sendo tratado especificamente para o transtorno bipolar. E olha, eu falo isso com propriedade, porque eu vivi isso. Em 2017, minha psicóloga foi categórica comigo. Tailândia, você tem transtorno de humor. Procure um médico agora. E eu fui. Mas sabe o que aconteceu? O psiquiatra ignorou completamente o diagnóstico que ela tinha feito. Ele me olhou,
me carimbou com depressão e ansiedade e pronto. Resultado: eu vivi anos sendo tratada errado, arrastando uma depressão que não era unipolar, tomando medicação que não funcionava. Até que em 2021 o diagnóstico correto finalmente veio: bipolar tipo 1. Foram 4 anos perdidos. E olha que eu tive sorte, porque 40% dos pacientes com transtorno bipolar levam, em média, 10 anos para receber o diagnóstico correto. Deixa eu te mostrar alguns números, porque aqui a gente não trabalha com achismo. Então, eu trouxe alguns estudos. Tem um estudo recente, uma revisão sistemática de 2021, que pesquisou a eficácia da TCC especificamente para o transtorno bipolar. Esse estudo incluiu 1.531 pacientes dos dois sexos. Não foram 5 pessoas testadas, foram mais de 1.500 pessoas. O número de sessões variou de 8 a 30, com duração de 45 minutos a 2 horas. Na prática clínica, a gente costuma fazer sessões de 50 minutos a 1 hora. E quais foram os resultados? Os pacientes que fizeram TCC apresentaram melhora no nível de depressão, redução da gravidade da mania, melhora na funcionalidade, ou seja, a pessoa conseguia trabalhar, se relacionar, fazer coisas do dia a dia, redução de recaída e recorrência dos episódios, redução dos níveis de ansiedade, melhora na insônia. E olha o detalhe importante: esses benefícios se mantiveram depois do tratamento. Ou seja, você não fica dependente da terapia para sempre. Você aprende as ferramentas, aplica e continua vendo os resultados. Isso não é um estudo isolado. O primeiro estudo avaliando o TCC para o transtorno bipolar foi feito lá em 1984, há mais de 40 anos. A gente já tinha indícios de que isso funciona. Naquele estudo, avaliaram 28 pacientes bipolares comparando TCC com tratamento usual. E mesmo com uma amostra pequena, os resultados já mostravam. Os pacientes que receberam TCC apresentaram taxas mais altas de adesão ao tratamento e menores taxas de hospitalização. 40 anos depois, a gente tem milhares de estudos confirmando a mesma coisa. Sabe aquela ideia de que você vai ficar a vida inteira fazendo terapia? Ah, meu Deus, eu vou no terapeuta há 10 anos e não saio de lá. Isso dentro da TCC não faz sentido, porque a TCC trabalha com foco. A gente tem um projeto para você melhorar em questões específicas. É quase como se a gente construísse um mapa. Olha, a gente precisa chegar aqui. Esses são os passos. O objetivo da TCC não é te deixar dependente do processo terapêutico. O objetivo é te dar autonomia, é te ensinar as ferramentas para que em algum momento você receba alta. Isso não significa que você nunca mais vai precisar de terapia. Claro que você pode voltar num momento de crise, num momento mais difícil, mas o foco não é te prender ali. A terapia ela tem início, meio e fim. Então, o que a TCC melhora especificamente no transtorno bipolar? Vamos lá. Sintomas depressivos, anedonia, procrastinação, paralisia, culpa, sintomas de mania e hipomania, como impulsividade, irritabilidade, aceleração, gastos excessivos, adesão ao tratamento medicamentoso, porque sem remédio não tem base, o remédio é um tratamento também para o transtorno bipolar. Funcionalidade no dia a dia, trabalho, relacionamento, rotina, prevenção de recaídas. Você aprende a identificar os sinais antes de fechar um episódio completo. E isso não é frase de efeito, é o que os estudos mostram. Agora, já aconteceu de estar fazendo terapia e sentir que você gosta do terapeuta, se sente acolhido, mas os sintomas não melhoram? Isso já aconteceu comigo também. Eu já fui no psicólogo que não resolvia o meu problema. E, tipo, você sai da sessão se sentindo bem naquela hora,
Mas na semana seguinte, tudo volta. A irritabilidade explode, a procrastinação trava, o sono continua uma bagunça. Se isso está acontecendo, você está sendo acolhido, mas não está sendo tratado, especificamente para o transtorno bipolar. E olha, o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Dinheiro a gente consegue ganhar de novo, tempo não. Então eu falo, dê valor ao seu tempo. Se você está investindo em terapia, invista em algo que realmente melhore sua qualidade de vida a longo prazo. Muita gente me pergunta, Thay, o que acontece numa sessão de TCC? É diferente das outras terapias? Sim, é bem diferente. Eu já fiz terapia pela psicanálise, já fiz pela TCC, então eu posso dizer que na prática é bem diferente. Na TCC, a gente trabalha com estrutura. Cada sessão tem começo, meio e fim. A gente não fica só conversando sem direção. A sessão geralmente tem checagem de humor e sintomas, como que você está indo hoje, o que aconteceu na semana, revisão das tarefas de casa. Sim, na TCC tem lição de casa, porque a mudança acontece fora do consultório. Definição de pauta, o que a gente vai trabalhar hoje. O trabalho terapêutico, que são as técnicas reestruturação cognitiva, plano de ação, resumo e nova tarefa. Parece técnico? É, porque funciona. Não é um papo solto de 50 minutos. É um trabalho estruturado para você sair da sessão com o próximo passo claro. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos práticos de técnicas que a TCC usa especificamente para o transtorno bipolar. Primeiro, psicoeducação. Você aprende como o transtorno funciona. Não é aceitar que você é bipolar e pronto. É entender a mecânica, o que é mania, o que é depressão, o que é episódio misto, quais são os seus gatilhos, como identificar os seus sinais precoces. Conhecimento é poder. Quando você entende o que está acontecendo, você deixa de ser refém. Segundo, monitoramento do humor. Você registra diariamente como está seu humor, seu sono, sua energia, sua irritabilidade. Parece simples, mas é revolucionário, porque aí você consegue antecipar os episódios em vez de só reagir quando já está no fundo do poço. Terceiro, regularização do ritmo social. Isso daqui é ouro. A terapia do ritmo interpessoal e social ensina que o seu cérebro bipolar precisa de constância, dormir e acordar no mesmo horário, comer nos mesmos horários, manter a rotina o mais estável possível. Eu vivi isso na prática. Em março de 2025, o estresse trouxe sintomas depressivos de volta, sobrou hipersonia, o sono que roubava meus dias. Aumentamos a medicação, mas o que realmente me tirou daquilo foi forçar o ritmo. A Bárbara, minha esposa, era meu despertador humano. Levava meia hora de luta para sair da cama, mas eu saía. E aos poucos o cérebro entendeu que o dia começou. Quarta técnica, ativação comportamental. Quando você está em depressão, o cérebro não negocia. Você olha para a lista de tarefas e o corpo não obedece. A ativação comportamental ensina. Você não espera a vontade chegar. Você age e a vontade vem depois. Microtarefas de 5 a 10 minutos. Técnica do sim, então. Lista A e B. Pomodoro. Tudo isso a gente trabalha. Reestruturação cognitiva é a quinta técnica. Você aprende a identificar pensamentos automáticos que alimentam os sintomas. Tipo, eu sou um peso para os outros, eu sempre estrago tudo, eu nunca vou melhorar. A TCC te ensina a questionar esses pensamentos e se substituir por pensamentos mais realistas e funcionais. Sexto, plano de prevenção de recaídas. Você constrói um protocolo personalizado do que fazer quando os sintomas aparecem. Então, tem o protocolo nível 1, que é o amarelo, os primeiros sinais. Protocolo nível 2, que é o laranja, sintomas moderados. Protocolo nível 3, que é o vermelho, que é a crise instalada. Você não fica perdido, você sabe exatamente o que fazer.
Você tem um plano claro do que fazer quando percebe que está entrando numa crise? Ou você só reage quando já está no fundo do poço? Se você não tem esse plano, você precisa construir isso. E a TCC te ensina como. Olha, eu vou ser bem direta aqui. TCC sozinha não trata transtorno bipolar. Eu sei que tem gente que tem resistência com medicação. Eu sei que tem gente que ouviu da família que remédio é frescura. Eu sei que tem gente que ganhou peso, perdeu libido, sentiu tremor. Eu vivi isso. Eu ganhei 5 quilos em tempo recorde com uma medicação que não movia 1 milímetro do meu quadro. Mas eu também sei o que é ficar imobilizada num quarto escuro, sem força para beber água. Foi em 2022. A depressão profunda me sequestrou de vez. Eu não conseguia levantar. A Bárbara deu o basta. Ela cancelou minha semana inteira de atendimento e disse: Você vai voltar no médico, tomar a medicação, e aí a gente vê. Essa semana não atende mais. Aquele cancelamento foi o baque de responsabilidade. Ali eu entendi que força de vontade era uma mentira diante de um cérebro desligado. E foi o ajuste correto da medicação que me tirou de lá. A medicação ajusta a neurobiologia. A TCC te ensina a manejar o comportamento, os pensamentos e as emoções. Os hábitos blindam a rotina. Essa é a tríade inegociável: medicação, terapia e hábitos. Se você tira um desses 3 pilares, a estrutura desaba. Os estudos mostram que a TCC funciona isoladamente para alguns casos mais leves e como terapia coadjuvante junto com a medicação. Mas olha, para transtorno bipolar, principalmente tipo 1, a recomendação é sempre medicação, TCC e hábitos. A medicação é o alicerce, a TCC é o projeto, os hábitos são a manutenção. E olha, 40% dos pacientes com transtorno bipolar levam em média 10 anos para receber o diagnóstico. Eu levei 4 anos, de 2017 a 2021. E isso acontece porque a maioria dos psiquiatras não são especialistas em transtorno de humor. Eles tratam depressão, ansiedade, um pouco de tudo. Mas bipolaridade exige manejo específico. Então, se você sente que o seu tratamento não está evoluindo, se você sente que o médico não te explica o que está fazendo, se você sente que as consultas são de 15 minutos e você sai de lá sem entender nada, procure um especialista em transtorno de humor. Você tem o direito de participar ativamente das decisões do seu tratamento. Então, para a gente fechar o primeiro episódio do Manual da Estabilidade, a TCC é a terapia mais estudada, mais indicada e mais eficaz para o transtorno bipolar, porque é baseada em evidências, não é achismo. Existem mais de 40 anos de estudo mostrando que TCC melhora depressão, mania, funcionalidade, adesão ao tratamento e prevenção a recaídas. TCC não é terapia eterna. O objetivo é te dar autonomia, te ensinar as ferramentas e, em algum momento, te dar alta. Na prática, TCC usa técnicas como psicoeducação, monitoramento de humor, regularização do ritmo social, ativação comportamental, reestruturação cognitiva e plano de prevenção de recaídas. A TCC não substitui medicação. A tríade inegociável é medicação, terapia e hábitos. Olha, se você ouviu esse episódio e pensou, Thay, eu quero aprender essas técnicas na prática, eu quero sair da paralisia da depressão, eu quero construir hábitos que me protegem de recaídas. Eu criei 2 cursos pensando exatamente nisso. Vencendo a depressão com ativação comportamental, um curso completo onde eu te ensino passo a passo como sair da inércia, da depressão, usando as técnicas de TCC que funcionam, microtarefas, listas A e B, técnica dos 5 minutos, protocolo de crise, tudo aplicado na prática. Hábitos blindados, como construir hábitos inegociáveis que protegem você de recaídas, sono, exercício, alimentação, substâncias, os 3 a 5 comportamentos que vão blindar a sua rotina e manter você estável. Os 2 cursos estão disponíveis e o link está aqui na descrição desse episódio.
Dá uma olhada. São cursos que eu criei com base no que funcionou comigo e com centenas de pacientes. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como identificar os sinais precoces de um episódio antes de você fechar uma crise completa. Porque uma coisa é reagir quando você já está no fundo do poço, outra coisa é antecipar e agir no protocolo amarelo. Se esse episódio fez sentido para você, deixe uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou uma curtida aqui no YouTube. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o podcast. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está fazendo terapia, mas não vê melhora real nos sintomas, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Você pode me encontrar no Instagram, @psitailândia, e no Instagram da clínica, @caminho da estabilidade. Eu sou a Thay e a gente se encontra no próximo episódio do Manual da Estabilidade, onde a terapia cognitivo-comportamental e o transtorno bipolar se encontram. Até lá! Cuida do seu ritmo, estabilidade dá trabalho, mas uma vida desregrada dá mais.